Olá, pessoal. Eu me chamo Marcondes, sou professor da UES, membro do GPOST UES, e neste vídeo eu vou falar um pouco sobre o pensamento de um grande intelectual e militante marxista, trotskista, comunista francês, Daniel Ben Said. A proposta desse vídeo de hoje é explorar um pouco alguns fundamentos, né? Vamos dizer assim, da teoria política e do pensamento social de Daniel Ben Said, né? Cujo tema, o título, eu coloquei como um pensamento de combate para o tempo presente. Michel Louvi, importante marxista brasileiro, em certa ocasião se referiu a Daniel Ben Said, né? Daniel Ben Said nasceu em 1946 e faleceu em 2010. Como um comunista herético, né? Tal designação é absolutamente oportuna, sobretudo porque se trata de um autêntico pensador marxista, trotskista não dogmático, lúcido, combativo e revolucionário no pleno sentido da palavra. Foi um dos principais representantes, ou um dos mais representativos militantes de uma geração que não sucumbiu aos imperativos do derrotismo político pós-68, diferente de grande parcela dos pensadores pós-modernos. Nesse sentido, podemos afirmar que seu pensamento crítico é uma arma quente para os combates do tempo presente. Daniel Ben Said, ele foi um dos fundadores da Juventude Comunista Revolucionária, né, a JCR, na França, em 1966. Agrupamento de jovens revolucionários inspirados no pensamento de Trotsky e Che Guevara. Se tornou uma figura expoente nas revoltas do movimento de maio de 68. Neste mesmo ano, é importante assinalar, ele organizou com amigos e estudantes radicalizados o movimento 22 de março. Em um ano depois, organizou junto com Alain e Hubert Griven, Jeannette Rabel e Catherine Samari, e, entre outros, a Liga Comunista Revolucionária. É uma seção francesa da Quarta Internacional. O Daniel Ben Said publicou inúmeros livros na melhor tradição da polêmica marxista, né? Sempre dirigindo seu arsenal teórico inesgotável contra um alvo certo, a sociedade burguesa e suas engrenagens produtoras de misérias e infâmias. Nessa fortuna literária de combate encontramos, por exemplo, obras como Os Despossuídos, né? Marx, o Intempestivo, o Discurso, né, do Tempo, né? E Paris Melancólica, entre outros, né? Também Os Irredutíveis, né? E Fetichismo, Mercadoria e Ideologia, né? São algumas de suas principais obras. O furor dos escritos de Ben Said é destilado com a pena da poesia, ironia e crítica política espicaçante. Seu pensamento nunca se vergou aos ditames da ordem estabelecida. Foi um verdadeiro insurrecto contra os simulacros da sociedade da mercadoria e seus espetáculos de ignomínia. Sua inclemente navalha teórica abriu profundas fissuras na consciência comum, mostrando a necessidade imperiosa de nunca ficarmos desatentos ao jogo de cartas marcadas da democracia burguesa e seus artifícios de conformismo coletivo. Para Ben Said, a dignidade de um revolucionário socialista não pode se dobrar ao arbítrio das classes dominantes.
Sua sede de luta era insaciável. Sua moral revolucionária, baseada nos próprios princípios de vida de Karl Marx, Trotsky e tantos outros camaradas de luta, era, entre aspas, não se resignar, não se reconciliar com os vencedores. Uma de suas principais refregas no campo teórico e ideológico foi não deixar os preceitos do comunismo autêntico se dissolverem no totalitarismo stalinista. Tinha plena consciência da necessidade de rever criticamente os avanços, limites e, sobretudo, os erros que debilitaram a Revolução Bolchevique do ponto de vista histórico e estratégico. Sua lúcida e percussiente análise crítica dos desdobramentos históricos nos ajudam a desvelar as obscuridades que envolvem o debate sobre partido e Estado, a ameaça do burocratismo, a indispensável democracia socialista, o pluralismo das posições e a autonomia do conjunto dos movimentos sociais em face do Estado. Questões já suscitadas a propósito, por exemplo, de Rosa Luxemburgo, em 1918, né, como vai afirmar o Michel Louvi, né, sobre isso. O pensamento filosófico de Daniel Ben-Said não se baseia em modelos acadêmicos. Importante destacar isso. Seu inconformismo político e feroz indignação social atravessam as fronteiras do conhecimento, desaguando numa prática absolutamente consequente que toma a reflexão teórica como uma ferramenta para iluminar os caminhos sinuosos que devem ser sobrepujados para deflagrar a aurora da revolução. A crítica à sociedade do espetáculo não é uma mera apresentação de ideias sofísticas, né, e grandiloquentes, né? Nas palavras do próprio Daniel Ben-Said, ele diz o seguinte, sobre a sociedade do espetáculo, né? Esta sociedade que consome durante um presente eterno se torna propícia a uma violência que não é mais propriamente histórica, sagrada, ritual, ideológica, mas que explode de maneira esporádica no seio do nosso universo de quietude consumada e vem reassumir, aos olhos de todos, uma parte da função simbólica perdida, muito brevemente, antes de desaparecer ela mesma, enquanto objeto de consumo. Desprovida de toda visão estratégica, esta violência urbana, colocada em imagens televisuais, são ofertadas como espetáculo. Após o espetáculo, estágio supremo do fetichismo da mercadoria. Soa a hora do simulacro como estágio supremo do espetáculo. A negação da historicidade dos processos sociais é igualmente uma possibilidade estratégica de negação da política, de negação das perspectivas históricas e organização das estratégias e ações de mobilização das lutas de classe, né, no seio do capitalismo organizado do pós-guerra, né? E esse espectro de reflexões e ideias políticas que fatalmente desembocam no conformismo coletivo é próprio de teorias ou perspectivas de pensamento que negam a historicidade dos processos sociais e que, portanto, constituem instrumentos de legitimação da ordem vigente, ou seja, da sociedade burguesa. Esse papel é cumprido, sobremaneira, pelos pensadores ditos pós-modernos, que, ao negarem a existência objetiva da natureza essencial do mundo, acabam legitimando, portanto, os interesses da classe dominante que não querem
né, que existam pessoas ou agrupamentos, movimentos com plena consciência das contradições da realidade que visem lutar para superá-las, né? A questão Foucaultiana, por exemplo, né, estaria ligada ao novo espírito da contrarreforma liberal e por uma malícia da razão, né? O Ben Said vai até citar essa questão Foucaultiana nos seguintes termos, né? Por uma malícia da razão, do qual tem o segredo, a invenção conceitual de Deleuze e Foucault, né? Radicalmente subversiva em relação ao capitalismo estatista. Dos 30 gloriosos, né, os 30 anos de crescimento capitalista, né, pós 45, acabaria assim por perder a hora. Ela entraria em ressonância com o discurso da desregulamentação liberal, da sociedade líquida, da história em migalhas, ao isomorfismo entre um capitalismo nacional, centralizado e organizado, se sucederia um novo isoformismo entre um capitalismo mundializado e desterritorializado, e um movimento social reticular ou rizomático. Uma vez mais, o sistema demonstra sua capacidade de se nutrir da crítica, né, e de digeri-la. Para Foucault, de acordo com Ben Said, né, a revolução não seria mais uma necessidade, mas tão somente uma mera desejabilidade subjetiva. Nesse sentido, de acordo com Ben Said, é todo um paradigma político que é colocado em questionamento. Paradigma no qual se articula uma concepção de Estado, uma representação das classes de suas lutas e um pensamento estratégico acerca da revolução. Em Foucault, como diz Ben Said, o poder do Estado se torna substancialmente diluído nas relações de poder. As classes na plebe exulta e a revolução nos caprichos de uma subjetividade desejante. Tal proposta tem de tudo, menos engajamento consciente e consequente. O postulado segundo o qual é no plano do desejo de revolução, né, desejar a revolução como uma vontade subjetiva, que residiria hoje o principal problema contemporâneo emergente. De fato, como uma capitulação frente às injunções autoritárias e reacionárias da sociedade burguesa. Uma conformação passiva às estruturas da ordem vigente, né? Foucault via na Revolução Iraniana, por exemplo, uma nova semântica dos tempos históricos, né? Um fator revelador da nova dinâmica da sociedade pós-guerra. Essa visão equivocada e distorcida, né, na crítica do Ben Said, das possibilidades históricas concretas de uma revolução autêntica em Foucault, tem uma razão de ser. Qual seja, ao invés de buscar, diz Ben Said, ao invés de buscar superar a crise pela extensão no tempo e no espaço da revolução em permanência, Foucault se consola das ilusões perdidas, pensando-a não simplesmente como um projeto político, mas como um estilo, um modo de existência com sua estética, seu ascetismo e formas particulares de relação consigo mesmo e com os outros. Ou seja, uma revolução reduzida a um estilo e a uma estética sem ambição política. O caminho está aberto às revoltas em miniatura e aos prazeres pós-modernos, né? De acordo com Ben Said. Sob muitos aspectos, o debate contemporâneo acerca das possibilidades históricas da Revolução Socialista ganha contornos de urgência. Trata-se de pensar como superar concretamente o modelo de sociedade capitalista via insurreição das massas organizadas. Com efeito, Daniel Ben Said faz uma constatação imprescindível sobre o esgotamento do debate estratégico na esquerda em geral e na esquerda radical em particular. Pois a social-democracia, no Brasil, por exemplo, o PT e o PSOL
aliada a uma perspectiva liberal, moderada, reproduz apenas, como diz Ben Said, aqui nas palavras de Ben Said, né, banalidades apologéticas. Por outro lado, os partidos de inspiração stalinista, né, deformaram a perspectiva histórica da revolução permanente. Nesse sentido, ficaram reduzidos à incapacidade teórica e a uma debilidade moral, política enormes. Sucumbiram a uma agonia lancinante. Sem estratégias revolucionárias, não passam de organizações de cunho reacionário e meramente eleitoreiras. Não podemos correr o risco de se contentar com um programa meramente eleitoral, né? Essa é uma reflexão que eu faço, por exemplo, a partir das ideias de Ben Said, né? A burguesia e sua sanha de dominação imperialista não nos oferece outra estratégia senão a revolução socialista. Ou seja, a alternativa ao capitalismo é o socialismo. As estruturas hegemônicas da sociedade capitalista não cederam nem um palmo de dignidade, muito menos de universalização das riquezas por ela extraída mediante a exploração do trabalho. A agenda neoliberal de destruição dos direitos sociais e conquistas históricas da classe trabalhadora está a todo vapor, né? Sobretudo no Brasil, governado pelo neofascista Bolsonaro, representante da fração mais reacionária e autoritária do Exército, apoiado pela extrema-direita e o imperialismo estadunidense, e os setores religiosos fundamentalistas, né? Sobretudo oriundos, né, da igreja, né, neopentecostal, né, e por aí vai. Nosso capitalismo dependente é um indisfarçável opróbrio. Para ir finalizando, no contexto atual, né, de terra arrasada pela pandemia da Covid-19 e pela crise econômica em curso, que atinge de forma avassaladora o conjunto da classe trabalhadora, não resta outra alternativa mais viável para caminharmos rumo a uma sociedade emancipada, senão a revolução socialista. O processo de construção e de luta contra as engrenagens do capitalismo e a possibilidade objetiva de concretização da sociedade comunista. Porque o comunismo é uma possibilidade histórica que urge pensar e realizar. E aqui, duas últimas questões candentes levantadas por Ben Said, né, para refletirmos sobre o novo tempo do mundo. Primeira, o que pensar da luta de classes na época do aumento da força de um individualismo sem individualidade? Da desfiliação social e nacional? De seres sociais cujas identidades plurais ameaçam fragmentar-se? É uma questão. A outra a ideia de um futuro comunista da humanidade morreu com o aniquilamento de suas caricaturas burocráticas e com o encerramento do que alguns historiadores definem como o curto século XX? Questões para os debates do tempo presente. É isso, pessoal. Eu finalizo aqui essa discussão, essa breve discussão. Tomei como referência, né, o livro Os Irredutíveis, Teoremas da Resistência para o Tempo Presente e Espetáculo, Fetichismo e Ideologia, né? Foi um livro inacabado do Ben Said, que eu citei no começo, invertendo as palavras aqui, mas o correto é Espetáculo, Fetichismo e Ideologia. Um abraço a todos e todas, e espero que esse vídeo possa suscitar um debate, e nos vemos na outra oportunidade. Grande abraço.